Assim que eu abri os olhos, eu vi um raio de luz passando entre as frestas da tábua do telhado do meu quarto. Era um telhado parecido com esse aqui. Normalmente não tinha aquela fresta de luz passando ali, então eu sabia que alguma coisa diferente tinha acontecido. Eu, muito curioso, devia ter mais ou menos uns 9 anos de idade, 9 para 10 anos, eu levantei e fui tentar descobrir o que tinha acontecido. Meus pais, que costumavam levantar mais cedo que eu, já naquela época, eles já tinham visto e já sabiam o que tinha acontecido. Durante a noite, um tornado tinha levado embora o telhado da casa. Era uma casa pequena, onde eu e minha família estávamos vivendo com os meus avós, enquanto a nossa casa definitiva era construída. Então, devia ter mais de 10 pessoas morando lá, mas felizmente foi por pouco tempo. E ficou aquela coisa, nossa, um tornado, que coisa, né, inusitada. E mal sabíamos nós que o estrago não tinha sido somente aquilo. Mais ou menos uns 100 metros de distância tinha a pequena fábrica do meu tio, que tinha acabado de construir o galpão. E já sabendo de como eram os ventos naquela região, ele fez assim um telhado muito sólido, com aquelas telhas grandes de amianto, muito bem parafusadas, muito bem presas. E qual não foi a surpresa ver que o tornado tinha passado por lá também e tinha levado o telhado inteiro, com madeira e tudo, assim, a vários metros de distância, só tinha sobrado as paredes em volta. Era uma coisa muito impressionante. E aquilo foi uma coisa que atiçou a imaginação do garoto, né? Eu fiquei curioso a respeito de tornados. Meu pai, na época, era um meteorologista, ele entendia muito bem do assunto. Obviamente, né, fui perguntar, tal. A coisa interessante é que esse evento chamou a atenção para a fabriquinha do meu tio, onde ele fabricava alguns aparelhos eletrônicos. Ele fazia sirenes para a polícia, fazia flashes, fazia essas coisas desse tipo. E eu fiquei interessado e acabei indo trabalhar com ele lá para aprender como é que fazia. O meu primeiro contato com eletrônica foi na fabriquinha de sirene do meu tio. A partir daí começou a paixão, então eu comecei a pegar tudo quanto era revistinha de eletrônica que tinha pela minha frente. Minha mãe acabou comprando um curso de eletrônica por correspondência para mim. Naquele tempo não tinha internet, então o curso tinha que ser por correspondência. E eu comecei a estudar eletrônica o máximo que eu podia, dentro da minha capacidade de um garoto de 9, 10 anos. Obviamente faltava muita base de física, faltava muita base de matemática, mas eu fiz o melhor que eu pude. E comecei a me aprofundar, chegou no ponto que eu comecei a fazer minhas próprias montagens. O cachorro sofreu um pouquinho com isso, porque uma vez eu fiz um repelente de mosquitos, mas eu troquei alguns valores de componentes e acabei produzindo um gerador de ultrassom. Vocês sabem que cachorros ouvem ultrassom muito bem. O coitadinho do cachorro sofreu com isso. Alguns anos depois, já na nossa casa nova, nós fomos surpreendidos por um outro tornado. Nossa casa tinha uma janela de vidro muito ampla na cozinha, então nós vimos aquele tornado se aproximando. Dessa vez nós vimos o tornado, né? A minha mãe olhou para aquele tornado e falou, um tornado! E eu falei, nossa, que legal! Não precisa dizer que mais um telhado foi embora nessa história. O fato é que um incidente meteorológico, vamos assim dizer, foi a semente para despertar a curiosidade de um garoto por um assunto que talvez não tivesse nada a ver, que é a eletrônica. Aquilo foi praticamente o começo da minha vida de interesses diversos. Então eu fui aprender sobre eletrônica, mais tarde eu fui me interessar muito por física, acabei estudando física e é uma consequência de várias coisas que eu acabei aprendendo, aprendi programação, por causa daquele tornado. Então, quando um tornado destelhar a sua casa, não necessariamente isso, mas quando algum tipo de desafio aparecer na sua vida, pense se ele não serviu para te despertar um interesse em alguma coisa que vale a pena. Pense nisso aí e bota o seu comentário, eu quero saber o que você pensa sobre isso. Compartilhe suas opiniões e perguntas nos comentários abaixo. E se você gostou deste vídeo, não se esqueça de dar um like e se inscrever no canal para mais conteúdo como este. Obrigada por assistir e até a próxima!